Média móvel day trade, como você nunca viu. Vou mostrar para vocês a minha visão de média móvel para o day trade. Primeira dica que eu quero dar para vocês antes de começar é o seguinte: quando você tiver contato com um novo sistema de visão de mercado ou sistema operacional, o que eu acho mais importante é você ver se aquele sistema vai combinar com você, se ele se adequa ao seu perfil de risco, de ansiedade, e são várias variantes que você tem que ver. Então, na verdade, eu acho que muita gente comete o erro de escolher uma técnica e ir atrás dessa técnica, quando na verdade primeiro você tem que ver seu perfil para achar uma técnica. E qual o melhor jeito disso? Você estuda um pouco de cada técnica, aquela que você se sentir mais à vontade vai ser a sua técnica. Você pega e se aprofunda nela, se dedica, leia livros de autores que utilizam aquele mesmo sistema e se aprofunde naquela técnica, que você vai ficar muito forte e vai conseguir extrair dinheiro do mercado. Quando você, por exemplo, não tem déficit de atenção e vai tentar fazer leitura de fluxo, você jamais vai ser um bom leitor de fluxo, você nunca vai conseguir extrair dinheiro do mercado com leitura de fluxo. Você tem ansiedade, você jamais vai ser um operador de tendência. Você nunca vai esperar um pullback para pegar a pernona grande de 2, 3 mil pontos no índice, de 40 pontos no dólar. Então você nunca vai conseguir. Então, primeiro, estude rasamente todas as técnicas, veja a que mais vai se adequar ao seu jeito, tente descobrir o seu jeito no simulador primeiro para poder testar e depois se aprofunde naquela técnica. Então vamos lá, qual a minha visão de média móvel? Em primeiro lugar, média móvel para mim, cruzamentos de médias, ela está cruzada, para mim não significa nada. Isso aqui para mim não significa nada. Média móvel para mim, elas não passam de LTAs, LTBs, suportes e resistência. Como é que eu utilizo média móvel? Em todo o tempo gráfico que eu olho, de 1 minuto aos 60 minutos, eu sempre olho as médias de 20. Então, para mim, sempre vai estar plotado em qualquer tempo gráfico as médias de 20 dos tempos gráficos maiores. Deixa eu ampliar essa aqui para poder mostrar. Primeiro lugar, média azul. Eu utilizo a cor azul porque eu sei que ela é a média de 20 do gráfico de 5 minutos. Média branca. Essa aqui é a minha média GPS para o dia. Ela é a média dos 20 períodos dos 15 minutos. Média vermelha é a média dos 60 minutos. Ou seja, eu estou aqui com um gráfico de 1 minuto, mas eu estou enxergando aqui a média de 20 dos 5 minutos, dos 15 minutos e dos 60 minutos. Só que se eu for agora para os 5 minutos, só um minutinho, destravar aqui. Se eu for para os 5 minutos, vier para cá, ó, 5 minutos, eu estou vendo exatamente as mesmas médias móveis exponenciais, todas sempre, no mesmo lugar. Então vamos quer ver, ó, vamos fazer essa divisão aqui para você entender. Pega esse dia aqui, pega esse dia aqui, o dia de ontem. Tá aqui, ó, suporte. Aqui a vermelha é a média exponencial dos 60 minutos, dos 15 minutos e dos 5 minutos, no tempo gráfico de 15 minutos. Passa exatamente aqui, eu estou olhando 5 minutos. Nos 15 minutos são 3 candles desses. Olha aqui essa vela aqui. Deixa eu só limpar para ficar bem facinho. Olha essa vela. Esse paviozinho. É esse mesmo paviozinho aqui. Ou seja, só que logo abaixo eu tenho resistência dos 15 e resistência dos 60. Olha o dia. Aqui foi... rompeu, né, a resistência. Veio aqui, rompeu. Segurou, virou resistência. Estourou a resistência dos 15, dos 60 e dos 5. Tá aqui o gráfico de 5 minutos segurando.
a média minha passa no mesmo lugar no tempo gráfico. E se eu for para 1 minuto, só um minutinho. Se eu for para 1 minuto, espera carregar que é bem mais candles. Tá lá as mesmas médias passando nos mesmos lugares, segurando da mesma forma. Se eu colocar aqui agora um gráfico de 60 minutos, digita aqui só um segundo, 60 minutos. Para os 60 minutos é só um paviozinho, né? Esse paviozinho todinho, esse tanto de vela aqui todinho. Ó a vela dos 60 que segurou, foi aquela rompida, está tudo aqui. Então vamos a olhar outros dias. Deixa eu voltar aqui para trás um pouquinho. Vou pegar aqui um dia, esse aqui ó, um dia bem rabiscado. 1 minuto, cadê? Vamos botar aqui 5 minutos, 5 minutos. Foi o dia, esse dia aqui. Aqui ó, 5 minutos, 9 de abril. Tá aqui ó. Tempo gráfico 1 minuto, tempo gráfico 5 minutos. Média de 20 dos 5, média de 20 dos 15, média de 20 dos 60. Mesma coisa, a própria média de 20 dos 5, média de 20 dos 15, média de 20 dos 60. Você pode analisar, voltar a fazer seus backtests. Olha lá, resistência que virou, resistência. Todas passam exatamente esse triângulozinho que formou aqui, ó. Se você olhar num minuto, se você quer olhar nos 3 minutos, vamos olhar lá nos 3 minutos. Só um minutinho, 3 minutos. Vou botar aqui dia 9, tá aqui, dia 9. 3 minutos. As médias passam exatamente as resistências. A média de 15 no suporte. O suporte aqui, esse triângulozinho aqui, essa mesma leitura. Então, sempre em qualquer gráfico, tempo gráfico que você olhar, você vai estar com as médias móveis todas nos mesmos lugares. Então, isso daí vai te dar um adianto violento de você não operar contra. Porque, vamos supor, você usa a média móvel exponencial de 9,21. Aí você usa ela aqui nos 3 minutos. Só que quando você olha para os 5 minutos, elas já estão completamente em outro lugar. Se você olhar os 15 minutos, elas já estão completamente em outro lugar. Então você precisa arrumar esse mix. Eu vou passar os valores das médias para vocês. Que qualquer tempo gráfico que você olhar, você sempre vai estar vendo a mesma média. Por quê? Para quem utiliza, porque um outro conceito que é bastante importante entender é o seguinte: você vai usar uma média, você vai usar um tempo gráfico de 1 minuto. Quando você pega um candle de 1 minuto, você tem que começar a enxergar cada candle como opiniões. Ah, um candle de 1 minuto. Quantas opiniões tem ali? Quantos negócios tem ali? Ah, tem 2.000 negócios em 1 minuto. Legal. Quando você vai para os 5 minutos, esse candle aqui, ele não tem 2.000 negócios, 2.000 opiniões. Esse aqui já tem 70.000 negócios dentro dele. Quando você vai por 15 minutos, já tem 200.000 negócios. Então, quanto maior o tempo gráfico, por que ele é mais assertivo? Porque você tem muito mais opiniões do que quando você está olhando o ruído de 1 minuto. Principalmente se você usar médias que elas são feitas para tempos operacionais grandes, de 15, de 60 minutos, diário, médias do diário, que você roda qualquer backtest, e essa aqui serve para ações, mini índice, mini dólar. Você pega lá, a maioria dos sistemas operacionais são feitos para gráficos diários, gráfico mensal. Funciona muito, mas aí você pega aquilo e joga para 1 minuto, não funciona nada. Então qual que é a visão? Você conseguir enxergar a média desse tempo gráfico grande dentro do tempo gráfico que você se sente mais à vontade. Porque você vai estar vendo aonde está o tempo gráfico maior. E aí você às vezes está lá sua média de 9,21 cruzando, você está bem num tempo gráfico de 1 minuto,
Aí você fala, nossa, era para ir e não foi. Mas às vezes você tá comprando bem a briga da média móvel dos 15 minutos. E uma coisa também que é um conceito importantíssimo, é uma informação que pouca gente consegue entender, que no day trade a gente tem um fator violentíssimo contra a gente, que é o tempo. Porque o pregão vai se encerrar, então quanto mais tarde você demora para enxergar o mercado, quanto mais tarde você começa as suas operações, menos tempo hábil você vai ter para o seu trade andar. Completamente diferente quando você monta um position em ações que você tem 2 dias, 3 dias, uma semana, ou você entra pelo mensal, você tem meses, ou porque você vai montar uma posição para anos, então você já não tem um fator tempo contra você. Quem opera day trade, ele tem que ter noção que ele tem fortemente o tempo contra ele. E o que eu acho mais importante, se você conseguir captar essa ideia, vai ser o seguinte, ó, pegue como norte o gráfico de 15 minutos para operar intraday. Por que, que eu uso a média branca? Porque ela é meu radar. Por que, que eu uso a média branca? Porque para mim saber por tempo gráfico, a média branca é os 15 minutos. O melhor radar, opere no day trade sempre para a direção dos 15 minutos. Os melhores movimentos de day trade é você conseguir pegar as pernas de 15 entrando no tempo gráfico menor, porque você vai ter um stop mais barato, vai conseguir se antecipar o movimento e os 15 minutos é um tempo hábil bom para você pegar pernas dentro do intraday. 60 minutos é relevante para você fazer estudo diário. Depois no próximo vídeo vou deixar aqui na descrição para você ver como fazer o estudo do dia, que você vai usar o gráfico diário, que um bom day trade começa de um gráfico diário. E você vai reduzindo os tempos gráficos para 60 minutos, 15, e vai fazer seu estudo baseado ali. Em 60, 15, 5, você pode até baixar seu tempo operacional para usar 1 minuto. Mas enxergando os 5 e 15 minutos, você vai reduzir seu stop e não vai ficar entrando em violinada, em coisa boba. Por que, que eu uso isso? Sempre que está abaixo da média de 20 dos 15 minutos, eu só opero na ponta da compra. Se está abaixo da média de 20 dos 15 minutos, eu só opero na ponta da venda. Você pegou isso aí, é igual eu, como ela está plotada nos meus gráficos. É sempre a média branca. Ou seja, não interessa se eu estou olhando os 5 minutos, 1 minuto, ou 3 minutos, 5, 15. Eu sempre vou saber onde está passando a média de 20 dos 60. Ou seja, em qualquer tempo gráfico que eu olhar, eu vou saber onde está ela. E é o seguinte, eu para mim igual aqui fechou abaixo dela aqui, para mim aqui já virou tendência de baixa. Eu espero a correção. Tem esse meu indicador aqui, que também vou deixar na descrição se você quiser baixar, instalar ele. E vou deixar o link também de como fazer a leitura dele. Você olha os suportes e resistências. O tempo gráfico operacional é traçar LTAs, LTBs, linhas de canais em 60 e 15 minutos, operar os 5, mas para quem gosta operar mais baixo, só colocar. Então vou colocar aqui na tela agora, ó. Você pode colocar para o tempo gráfico de 1 minuto, você vai usar as médias móveis de 100, 300 e 1200. A média móvel de 100 ela é a de 20 dos 5. A de 300 é a média de 20 dos 15 minutos. A de 1200 é a média de 20 dos 60 minutos. Ou seja, quando você plota essas médias móveis, você sempre vai estar vendo a média móvel de 20 operando o gráfico de 5 minutos, de 1 minuto, vendo a média de 5, 15 e 60. Entendeu? Aqui você vai ver aqui no 2 minutos, média de 50, 150 e de 600. Mesma coisa, média dos 5, 15 e dos 60 minutos. Se você quiser operar 3 minutos, tá aqui, você vai usar mesma coisa, média de 33, 100 e 400. Você quer usar a média de 5 minutos, você vai usar de 20, de 60 e de 240, mesma coisa. A média de 20 do próprio 5, a média de 60, você vai estar vendo a média de 15, de 20 dos 15 minutos,
E a de 240 períodos você vai estar vendo a média de 20 dos 60 minutos. E assim por diante. Nos 60 minutos, se quiser é só pausar aí o vídeo e voltar para você poder ver. E nos 60 minutos é o único que a gente vai fazer aqui diferente, porque nele a gente vai plotar uma média de 20 exponencial, que é a própria dele, e uma média de 180 períodos, que é para você ver a média de 20 do diário. A média de 20 do diário a gente não coloca porque dão médias muito longas, e como a gente opera o contrato na série histórica, para você fazer isso tudo até dá certo. Mas como a gente opera, às vezes nem tem candles suficiente para poder para você poder fazer isso, entendeu? Então espero que tenha entendido o conceito de média móvel. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Dê seu like aí agora, não se esquece de se inscrever. E na descrição está os vídeos para você baixar o indicador e também de como você fazer a leitura. Muito obrigado, um grande abraço, até a próxima.